Boa noite a todos. Hoje, 26 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra do Mundo Maior. E hoje é o nosso estudo de número 47. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, os nossos amigos espirituais, possam nos conduzir em mais esse trabalho. A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do estudo da semana passada. Então, o Calderaro e o André chegaram lá numa reunião, vai acontecer, e foram recepcionados por um espírito de um médico. Esse médico, ele tinha um projeto de vida, que era, enquanto estava encarnado, que era auxiliar as pessoas, só que ele desencarnou antes e não conseguiu fazer, e resolveu fazer isso lá no mundo espiritual, certo? Então, ele tinha em mente o seguinte, que ele não ia transformar os homens em anjos, mas pelo menos iria ajudar aquelas pessoas que quisessem se melhorar. Ele estava onde iria acontecer essa reunião mediúnica, tinham 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, apenas 8 estavam realmente muito ligadas de participar, de fazer o trabalho. 2 estavam pensando que tinham perdido uma sessão de cinema. E uma terceira estava preocupada com os afazeres de casa. Então a pessoa que mais se chegava, vamos dizer, a esse espírito do médico era a dona Eulália. Só que o André Luiz coloca o seguinte, que essa senhorinha, ela não tinha, mesmo lá nos arquivos dela, ela nunca foi médica, então ela não tinha um conhecimento científico. Então o médico, o espírito do médico, tinha uma certa dificuldade em transmitir a mensagem dele. Mas essa senhora tinha uma coisa que era a porta aberta para esse espírito desse médico, que era a boa vontade de servir, de ajudar. Então o médico se aproxima e passa a mensagem, só que uma mensagem muito singela. Ele não usa termos médicos, termos técnicos, porque ela não tinha como falar esses termos, ela não tinha como reproduzir, vamos dizer assim. Porque ela não tinha, mesmo lá nos arquivos dela, ela nunca foi médica, nunca foi cientista, mas ela tinha muito boa vontade. Então ela deu a mensagem e é a partir daí que a gente vai ver o que foi feito com essa mensagem. E o mais interessante nesse processo da semana passada, a encrenca, a briga aqui é o quê? O fenômeno anímico. Então, olha só os traços que o nosso André Luiz foi nos dando na leitura. Quem ia se comunicar através de uma psicografia pela médium era um antigo médico. E o que ele queria retratar, ele não encontrava os recursos no instrumento mediúnico, porque ela não trazia nem no seu arquivo de vidas anteriores nada em relação à ciência, e nem nessa encarnação ela tinha alguma coisa sobre a ciência. Mas ela trazia uma boa vontade muito grande, como a nossa irmã Maria Luísa falou. Mas qual foi aí o pulo do gato? Para ficar claro que não era um fenômeno anímico. Todos os 8, aqueles que estavam realmente pensando na reunião, estavam presentes na reunião. 2 estavam pensando num filme que não foram assistir. E 1 estava pensando nos afazeres domésticos. Então nós tínhamos 8 pessoas que estavam presentes. Essas 8 pessoas que estavam presentes, todas estavam pensando em torno de doença, saúde. E de repente veio uma mensagem retratando justamente isso. Então isso já seria um ponto. Olha, a mensagem veio no momento da avaliação. Olha, eu pensei isso, eu pensei... Olha, interessante, todos nós estávamos pensando basicamente na mesma área. Teve um até que disse, eu vou visitar alguém que faz tempo. Vou visitar alguém que faz tempo que está enfermo. Então cada um lembrou do hospital. Então tudo estava em torno dessa solidariedade, dessa fraternidade para com aqueles que estão adoecidos. Então bateu, opa, checkmate. Agora vamos ver como é que... E ela, como é uma médium principiante, então teve dificuldade. Subentende que ela era uma médium mecânica ou semimecânica. Mecânica, a mensagem não passa pela máquina cerebral. Semimecânica, a gente tem uma leve ideia do que está sendo escrito. E o intuitivo, você capta o pensamento e você vai transcrever em palavras aquilo que você está captando em pensamentos. Então, no caso dela, ela diz que uma força começa a movimentar as mãos. E é aquilo como ele diz aqui.
2 cosmos psíquicos, porque era a médium e, na verdade, o espírito. Mas lembra que ela está ainda em exercício. E nós também. Nós estamos em exercícios mediúnicos. Nós vamos levar alguns séculos. O exercício mediúnico é um passo mais acima. Não seria simplesmente um exercício de meditação, de concentração, porque eu acho que a grande dificuldade, para mim também é isso, é a concentração durante um tempo maior. Nós, os latinos, carregamos uma grande dificuldade de direcionar pensamento. Nós temos uma mente muito tumultuada. Isso é uma característica nossa latina. Nós fazemos 1000 coisas há muito tempo, isso dificulta. Mas você falando isso, Cecília, eu lembrando das dificuldades que ele colocou, e o necessário, o que ele disse? Era a pessoa ter recursos e a pessoa ter boa vontade. Então, com a boa vontade, olha até a palavra vontade, com a boa vontade, você se esforça para manter presente. Então, quando na verdade me falta essa concentração, quando eu vou lá ver o cinema, quando eu fico pensando em casa, na verdade eu não tenho boa vontade. Se eu tivesse verdadeiramente com boa vontade, eu estaria me esforçando, disciplina, para eu estar presente na reunião, para eu ouvir, para eu vibrar. Poxa, eu já estudei, eu sei que o grupo mediúnico é um ser coletivo, então eu não vou dormir, eu não vou pensar lá fora, eu vou ficar atento aqui dentro. Então, quando ele fala lá boa vontade, esses 8, de certa forma, estão com a boa vontade, estão ali, estão presentes, estão atuando. Eu posso até não ter técnicas em concentração, mas eu tenho a boa vontade e eu sei que eu tenho que estar dentro daquela sala naquele momento. Vamos dar continuidade? O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Então eles começaram agora a fazer a avaliação do trabalho mediúnico. Eles vão avaliar o quê? Vão avaliar a mensagem. Vão ler a mensagem, vamos ver aqui. Iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Porque lembra que o médico assinou. Então, uma vez assinado, eles estão verificando se o texto bate com o nome assinado. Então, será que eles conheciam? Diz Allan Kardec, para eu fazer realmente essa avaliação, o primeiro passo eu tenho que conhecer o comunicante. Eu tenho que conhecer o comunicante para poder fazer uma avaliação dessa mensagem. E isso é o próprio Kardec que nos orienta. Você não deve acreditar que o fato daquela assinatura estar ali seja autêntico. O nome pouco importa. Você vai avaliar realmente o conteúdo. Não, nesse processo aí de assinar idêntico, é raríssimo os médios nessa condição. Então a própria assinatura idêntica, isso já é uma demonstração de autenticidade. Kardec fez essa pergunta no livro dos médiuns. Mas existem espíritos que são o quê? Exatamente. Então tem espíritos que falsificam a assinatura. Do jeito que tem no mundo físico, tem no mundo espiritual. Então você ainda assim tem que avaliar sempre o conteúdo. Mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que é a subscrever. Então, logo eles o quê? Conhecia, que está assinando. Por exemplo, de repente eu estou desencarnada e eu venho em um transe mediúnico, uma psicografia através da Lígia. Aí várias vezes eu vou escrever, é para acabar. Isso pode ser a Conceição, só que isso é uma tirada da Conceição que todo mundo conhece. Então se a Lígia me conhece, a probabilidade dela colocar é para acabar é enorme. Mas se de repente vem através de alguém que nunca ouviu uma palestra, nem pelo site, que não conhece absolutamente a forma da Conceição, e de repente nesse texto a gente escreve lá para acabar, tu diz, é a tia mesmo. Tem uma particularidade aqui, eu assinei no final inclusive. Então terá que vir o que? Particularidades. Então é esse exame que eles estão fazendo da mensagem. E eles conheciam o médico. Pois é, todo mundo conhece, né? Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria do padrão comum. Então, o que eles esqueceram aí de perceber? Que
para o espírito retratar e usar toda a sua nomenclatura, ele precisa de um médium apto para isso. E esse médium, ele tem que ter no seu arquivo essa linguagem, esse material. E ele já falou que ele não encontrou isso nela. Quando você pega o livro Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, aquilo ali já mostra o arquivo do médium. E ele mesmo, o médium, falava assim no Pinga Fogo, numa entrevista, ele diz assim: é um livro técnico, para técnicos. Ele mesmo teve dificuldade de entender como Chico, como personalidade Chico, mas ele, espírito, traz isso no arquivo dele, não tenhamos dúvida. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. O que eles querem dizer é que não é um fenômeno anímico, que é um fenômeno o quê? Uma mistificação inconsciente. Que o fenômeno anímico é o quê? Da própria alma. Seria um fenômeno, uma realização da própria alma. E aqui eles colocam o que é da cabeça dela, é um fenômeno anímico, é da própria alma dela. Então, qual era a observação? O que vocês sentiram durante a reunião mediúnica? O que vinha no pensamento de vocês? Se ele tivesse feito esse movimento, todo mundo ia perceber o quê? Que todos os outros 3 lá não iam falar nada, inventar alguma coisa, porque não iam dizer que estava pensando no cinema e nem a senhora ia dizer que estava pensando nos serviços domésticos. Elas iam inventar alguma coisa. Mas os outros poderiam ser autênticos e falar: olha, eu lembrei de uma pessoa adoecida que eu preciso visitar. Então eles não fizeram essa avaliação. Avaliaram só o quê? O texto. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Intelectuais. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, De Rochas e Arxakov eram a cada passo trazidos à balha. Então pegou todo o povo que falava de fenômeno anímico, do fenômeno da psique, saiu pegando toda essa galera da Europa. Foi vômito de cultura. E a senhorinha lá com a mensagem dela, porque demonstrou muito bem que ela não é uma pessoa intelectualizada, mas o povo que foi fazer a avaliação era. E ela lá: eu acho que eu não sou médium mesmo não, vou guardar isso na gaveta. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu, sem dizer palavra, e evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália, entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Porque, meus irmãos, era uma mensagem doméstica, particular, era para aquele grupo. O Espírito estava incentivando a fraternidade. Então, o núcleo era bom. A essência, o tema central era bom. Pronto, acabou. Ela não estava querendo publicar nenhum livro. Era só uma mensagem. O que eles fizeram? Racionalizaram tudo. E esqueceram de mergulhar na essência. Esqueceram de sentir o que o texto estava trazendo. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la, sem detença. Você vê como o meio influencia. Quantas vezes um bom trabalhador deixa porque não aguenta a pressão? É porque é demais, né? Os inimigos da religião estão dentro da religião. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax,
Qual fluxo renovador? A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento. Dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram a normalidade. Vocês estão vendo já como estava o corpo dela? É para acabar. Todo desarmonizado. Como ela é uma pessoa extremamente amorosa, rica de amor, na fala do nosso irmão Calderário, mereceu toda essa assistência espiritual. Dissipou-lhe então a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Nuvem de mágoa. Ela ficou magoada, magoou. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Estabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei, então, nova mudança. A mente da médium, como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe, de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Toda uma assistência espiritual. Tão bom a gente saber. Ela entrou em Sim, ela é uma pessoa que faz o bem. Tiraram ela dali, aplicaram um passe, desfizeram essa nuvem, mas uma força me segura. Então a gente vê aí o quê? A assistência dos amigos espirituais. Então aqui o trabalho dela, ela tem a boa vontade, toda uma assistência recebida. Magoou, doeu. Porque a nossa condição, ainda a condição que nós estamos, nosso nível de evolução, a gente ainda se magoa, a gente ainda sente dor. Nós não estamos imunes disso não, nós somos espíritos da terceira ordem. O desafio não é não sentir, o desafio é o que vamos fazer com o que estamos sentindo, para que isso não tome uma proporção maior e acabe com a gente. Poxa, saí de casa, fiz meu esforço, estou aqui, me esforcei, trago uma mensagem e a pessoa olha na minha cara e diz que é animismo, ainda vomita um monte de cientista que eu não sei nem quem é. Ela magoou, mas recebeu essa assistência. E vê como é que fica o corpo da gente, né? Com ternura paternal, Calderário, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade. Esculpam-os pela futilidade do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutam o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente, estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham. Apartados é o quê? Separados, afastados da verdade. Tão somente dormem na ilusão e sonham. Dormir e sonhar, você não está vivendo um movimento de trabalho e de ação. Quantos de nós não estamos nessa situação? Porque se eu durmo, quem está dormindo está parado. Está sonhando, mas não é realidade. Então olha que grave isso. O povo está trabalhando, está atuando, mas está dormindo e sonhando. E longe da verdade. Então se nós estamos aqui dentro, estamos estudando, será que nós estamos estudando ou nós estamos dormindo, sonhando e afastados da verdade?
Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração. Quais pensamentos sublimes que lhes caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim. Respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivo de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graça pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servir. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Sim, ouviria sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual. Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumprir-lhe-ia crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. Os pensamentos dela, só isso, é fácil? Então, nesse movimento de entristecimento, assistência espiritual, aí vem o ânimo, a força, e vem esses pensamentos. Ela começou a formar esses pensamentos na cabeça dela. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence a quem? Que esse é o movimento que nós temos que fazer. Eu não estou trabalhando por causa de A, B, C, D, E, F, G, H e J, abecedário todo. Eu estou trabalhando porque o trabalho é do Cristo. E é com Ele que eu vou prestar conta. O trabalho é dele e não aos homens. Então, quando eu abandono um trabalho, eu estou abandonando um trabalho, mas o acerto é com Cristo. Então, eu não estou preocupado se eu estou agradando o Paulo, se eu estou agradando a Helena, o Antônio, o José. A minha preocupação é eu e Cristo. A minha consciência é com Ele. Então, nesse trabalho mediúnico, no caso da Eulália, é a consciência dela com Cristo. Ela disse, eu sei que eu não criei isso aqui. Esqueceria todos os golpes. Os golpes é a língua do outro, que vem ferina, né? Maltratando. Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílio. Como é que é isso? Alguém me vem e me traz uma crítica, uma observação, seja lá o que for, eu pego aquilo, não levo de certa forma para o pessoal, não fico acabrunhada e pego toda aquela transformação para eu me melhorar. Não se melindrar jamais com isso. Vou parar aqui, vou fazer uma observação e vou melhorar. Porque às vezes você dá um toque para um amigo. Quando é que você sabe que o ouvido dele está aberto? Ele não replica. Quando você vai dar um toque para alguém que o outro replica, acabou. Não adianta você continuar. Se o outro se defende, ele está dizendo assim, eu não quero te ouvir, eu sou certo. Essa pessoa não está pronta para aprender. A vaidade, o orgulho está no alto grau. Porque é diferente. É diferente você chegar e dar um toque. E é diferente de você pôr no outdoor para todo mundo ouvir. Isso é humilhação. Então, quando você vai conversar com alguém que a pessoa já rebate se defendendo, não perde tempo. A pessoa não quer mudar. Deixa a dor bater na porta, que a dor é excelente. Pois quando nós estamos aqui no estudo, é a misericórdia divina nos dando toques, advertências, orientações, a todo momento. E esse recurso, porque, gente, não é acaso nós estarmos aqui. Não é acaso nós estarmos dentro dessa sala estudando no mundo maior, com essa que vos fala. Estudo no miudinho assim, desse jeitinho, é muito raro no nosso movimento. E a misericórdia divina trouxe vocês até aqui. Então ele está dizendo aqui, ainda estou usando o recurso do amor. Se não mudar,
O último recurso que eu tenho é o da dor. E às vezes nós vamos sentir essa dor quando a gente desencarna. Gente, a pior coisa que pode acontecer é você desencarnei, chegou no mundo espiritual. Oi, voltou, voltei. Vamos ver aqui a programação antes de você ter saído? Vamos. O que tu conseguiste realizar de tudo que tu programou? Qual é a primeira encrenca? Qual é a primeira? O lar. É o primeiro. Mãe, pai, irmãos, filhos, agregados. É a primeira. Aquele grupinho ali. Conseguiste amar, na fala da Madre Teresa, amar até doer. O primeiro movimento, gente, pro lar, nós temos que olhar e dizer assim para nós mesmos. Vamos dizer que a Lígia seja minha irmã, ou vamos dizer que a Lígia seja minha filha. O primeiro ponto é olhar para a Lígia e dizer para mim mesmo: eu não a amo tanto, mas não é à toa que ela é minha filha. E eu sei que eu só vou sair daqui até pagar o último centavo. Então eu vou me esforçar para amá-la, porque, gente, é um esforço. Porque eu não sei qual é o vínculo eu com a Lígia. E às vezes dói, mas o papai não erra. Se me colocou embaixo do mesmo teto com a Lígia, ela vendo do meu ventre, e ainda assim eu carrego essa antipatia, ele está dizendo: corre, filha, é urgente, tu tem que amar essa criatura, é urgente. Então, às vezes, o que a nossa irmã Madre Teresa, numa fala, ela disse assim: se você pudesse dar hoje um conselho, qual conselho que você daria para salvar a humanidade? Volte para o seu lar e cuide da sua família. Então esse é o primeiro movimento que nós temos que entender. Então chegar no mundo espiritual e termos todos esses avisos e nos deparar com as lacunas que nós não completamos, e ainda vai dizer: não foi por falta de aviso. Aí dói, dá um arrependimento enorme. E aí sabe o que tem que fazer? Começar de novo e contar comigo. E em situações o quê? Bora lá. Olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílio. Foi o nosso comentário. Converteria as opiniões desanimadoras em motivo de energia novas. Porque como nós encontramos pessoas para nos puxar para baixo, e a gente desiste. Não, motivar. Dar-se-ia a pressa em reconhecer os próprios defeitos. Olha aqui, ó. Dar-se-ia a pressa em reconhecer os próprios defeitos. Eu preciso de pressa para reconhecer os meus defeitos. Porque o primeiro movimento realmente de mudança só acontece quando eu reconheço os meus defeitos. Enquanto eu estou justificando, não há mudança. Só quando eu reconheço os meus defeitos. E ela diz: vou dar pressa para isso. Sempre que fosse acusada pela fraqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los. Porque alguém de repente chega comigo e diz: Conceição, tu és muito petulante, tu és muito arrogante. Eu vou parar e vou dar pressa para diminuir essa minha arrogância. Não é verdade? Graças pela oportunidade de corrigi-lo quanto possível. Caminharia para a frente, ser-lhe-ia a mediunidade o campo de trabalho, e ela vai. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximando-se de mim, asseverou: Nossa irmã foi auxiliada e está bem, louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestido de luminosidade, fiz sentir a Calderaro a minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou: Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Primeiro, segundo ou terceiro cérebro? Possível para ela, né? Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Saiu daquele estágio da mágoa, né? Indicando a referida região cerebral, concluiu: Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Os lobos frontais é o primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Vamos lá. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade,
desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Meus amigos, nós sabemos que nesse processo de evolução, todos os reinos, até chegarmos no reino nominal, nós carregamos dentro de nós todo esse histórico do nosso passado, das nossas reminiscências nos outros reinos. Então nós temos assim prestado muita atenção em alguns comportamentos de alguns animais domésticos. Eu estou com um cachorro hoje e eu fico prestando atenção. Ele tem preferências, número 1, número 2. A preferência número 1 é o Léo, que abraça, beija, cheira, brinca. A preferência número 2 é a Conceição, que não tem mania de abraçar, nem beijar, nem cheirar, nem carregar no colo, mas que dá alimentação, que banha, que corta o cabelinho, que briga. E são só essas duas pessoas. Eu tenho a minha mãe dentro de casa e a minha irmã. Quando o Léo não está, ele está de plantão na minha porta. Se eu estou e o Léo está, ele está de plantão na porta do Léo. Então o que eu parei para pensar nisso? Já a minha irmã, frente um para ela, parece que não existe. E a mamãe também não. Por quê? Então, em verdade, ele está com quem cuida dele. Ele está com quem alimenta ele. Quem não o alimenta e quem não cuida dele, ele não está o quê? Alguma semelhança? Então, olha só, essa história que nós trazemos de devolver o que recebemos é lá atrás. Então, na verdade, eu devolvo, eu cuido de quem cuida de mim. Eu gosto de quem gosta de mim, eu gosto de quem me alimenta, eu gosto de quem me paparica. Não faz isso, não tá nem aí. Então, isso é característica do reino animal. Estar perto e gostar de quem me paparica, de quem me alimenta, de quem cuida de mim. Se não faz isso, eu não estou nem aí. Então, qual é a característica já de um espírito amadurecido emocionalmente? Amar sem exigir nada em troca. Amar sem exigir ser amado. Amar, mesmo sabendo que não vão te dar ração, não vão te dar banho e nem vão fazer denguinho e cortar teu cabelo. Vocês entenderam, então, essa nossa ancestralidade? O animal não fica lambendo, paparicando quem não cuida dele, mas ele é só um animal. Então, nós já somos espíritos, mas ainda nos comportamos como animais. Então, nesse processo da evolução emocional, a evolução espiritual, é essa maturidade de amarmos por amar. É isso que nós estamos aprendendo. Gente, muito comum dizer bem assim: ah, fulano faz isso, Beltrano faz, mas fulano faz. Fulano não é exemplo para ninguém. O exemplo perfeito, o modelo perfeito que oferecido à humanidade é o Cristo. Eu não posso me espelhar na Conceição, eu não posso me espelhar em ninguém daqui da terra. Meu espelho, meu exemplo é o Cristo. Então eu tenho que perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, passando pela experiência que eu estou passando hoje, como ele faria? Temos a resposta. Se vamos fazer ou não, isso já é outro assunto. Mas nós sabemos a resposta. Mas, olha, Senhor, o Senhor faria isso. O certo é isso. Mas eu não tenho vontade suficiente para fazer. Porque o livro dos Espíritos diz: o que vos falta é vontade firme. Então não é que eu não possa, não é que eu não consigo. É que eu não tenho vontade para fazer isso. Porque às vezes a gente acaba se espelhando em pessoas, né? Colocando pessoas como não são. Não tem pessoa nenhuma na Terra que é modelo. Não tem. Só o Cristo. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia. Foi bom o nosso estudo? Vamos orar então? Agradecermos a Jesus esse que nós recebemos. Divino amigo, amor querido,
tantas lições em cada capítulo finalizado. Pensamos sempre, Senhor, que estamos recebendo advertências do mundo espiritual, estando na carne, acordados, conscientes. São apelos de renovação, são apelos de conduta moral, são apelos de perdão, reconciliação, são apelos de humildade, de tolerância, todos esses comportamentos de amor que nós nos distanciamos. Nós nos distanciamos e criamos um muro muito alto, uma grade tremenda que nos aprisiona, orgulho e vaidade, que nos tem aprisionado há séculos. Que nós possamos, amor querido, nesse movimento de reflexão, de estudo, toda essa assistência espiritual que recebemos, que nós possamos fazer um esforço para escalar essa grade e sairmos desse cubículo estreito, essa prisão solitária que construímos ao longo de milênios. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada, amigos espirituais. Nos fortalece, Senhor, para a luta diária.